paz de Cristo reine em vossos corações, ricamente habite em vós sua palavra. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar o amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, essa primeira leitura do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías é um dos profetas que passou pelo exílio, por volta ali do século VI a.C., o exílio de Babilônia. E ele viveu toda aquela experiência e depois também voltou da libertação do exílio para Jerusalém. Foi um dos profetas que ajudou a reconstruir Jerusalém, um dos profetas que foi levando essa palavra de esperança para o povo sofrido depois do exílio. O exílio é uma espécie de escravidão, porque muitos ficavam ali, eles não tinham, claro, aqueles trabalhos forçados como na escravidão, mas eram obrigados a ficar naquele lugar. E alguns, pela força da sobrevivência, tinham que passar por essas situações difíceis de trabalho. Com essa libertação, a volta para Jerusalém, foi que essa leitura aqui foi escrita, já no processo da volta. E o profeta Isaías traz essa palavra de esperança, de conforto, para que o povo pudesse reconstruir as suas vidas, a sua cidade, reconstruir as suas famílias, as suas realidades. A importância do homem de Deus, a importância da fé, a importância da esperança que a fé traz e trouxe para aquele povo. E os profetas tiveram uma missão muito especial, porque além deles estarem exortando o povo a observar a lei de Deus, exortando o povo a caminhar na lei de Deus, também traziam essa palavra de esperança
para que as pessoas não perdessem a esperança, para que as pessoas continuassem lutando, continuassem empenhados, né, com fé no coração, para construir as suas realidades. E de forma especial hoje, traz essa expressão do consolo de Deus, né, como uma mãe, né? Aqui mostra o rosto materno de Deus, como a mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei e sereis consolados em Jerusalém. Ou seja, esse Deus que é amor, esse Deus que é capaz de aproximar de todos nós e nos consolar diante das situações difíceis que passamos. Para isso precisamos da fé, para isso precisamos de abrir o coração para recebermos o consolo de Deus. Deus que nos consola por meio de uma palavra, palavra que já está escrita na Bíblia, ou a palavra que alguém traz. Deus que nos consola pela nossa experiência com Ele, nossa experiência na nossa oração, nos nossos momentos de intimidade com Deus, podemos experimentar essa força da consolação. A Eucaristia, quantas vezes é para nós esse momento? A Eucaristia, quantas vezes é para nós esse colo de mãe que nos acolhe? Quantas vezes viemos à Eucaristia precisando dessa dimensão do consolo, do amor, da esperança, e quando saímos diferente. Algo no nosso íntimo foi mudando, algo no nosso íntimo, no nosso olhar, foi transformando com essa experiência do Senhor. É o que Paulo também nos traz na segunda leitura, em que Paulo se gloria. Quanto a mim, eu me glorie somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É na cruz também que nós experimentamos o maior amor. A cruz é onde nós nos alegramos. Por quê? Porque nela nós experimentamos o maior amor de Deus. A maior expressão do amor de Deus foi na cruz, onde Ele ali dar a vida por todos nós, onde onde Cristo realiza a sua missão de reconciliar a humanidade para com Deus, de nos reconciliar com Deus, onde Cristo realiza a remissão dos nossos pecados, a salvação. É na cruz que nós nos gloriamos, é na cruz que nós nos alegramos, porque ali está a grande mensagem. Por isso a cruz se tornou esse símbolo tão maravilhoso para o cristianismo, né? A cruz vai na frente, a cruz está no nosso peito, a cruz está nas nossas orações, né? A cruz está nas nossas igrejas, a cruz está na porta das nossas casas. Por quê? Porque justamente traz essa riqueza do amor de Deus. Quantas pessoas precisam se reconciliar com a cruz porque tiveram ideias erradas, né? Ah, padre, eu não gosto muito de cruz, né? Você já ouviu isso, alguém falando isso? Porque no velório de fulano, que estava lá era cruz, né? Ou porque alguém de uma outra igreja falou mal da cruz. Ou seja, a pessoa não teve a oportunidade, né, de ler a palavra de Deus na ótica do apóstolo Paulo. Eu me glorio na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa não conhece o verdadeiro significado, a verdadeira mensagem da cruz. Aí fica na superficialidade, né?
Logo pela manhã, povo de Deus, quando nós fazemos o sinal da cruz, né, a igreja já está dizendo para nós que nós temos que lembrar desse amor. E pior ainda, né, é aquele que fala que a cruz foi apenas o lugar que Jesus morreu. Tem gente que diz desse jeito. Olha só, essa forma de falar, né, esvazia toda a riqueza da mensagem do Calvário. É como se a morte de Jesus fosse algo banal. Você está entendendo? Não, foi só aonde Jesus morreu. Mas é justamente ali que foi a maior expressão do amor de Deus. Quando a pessoa fala isso, ela esvazia totalmente a grande riqueza do Calvário, da morte de nosso Senhor. Não foi uma morte qualquer. Ou seja, foi uma entrega extrema de amor. Jesus disse: olha, ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Ele doou a sua vida livremente. A cruz é símbolo de doação, é símbolo de entrega. Então, quando as pessoas falam isso, elas estão esvaziando o sentido, o verdadeiro sentido da cruz. É por isso que Paulo vem falar. Depois você pode aprofundar lá, né? Gálatas 6,14. Quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Paulo verdadeiramente compreendeu a mensagem da cruz. E a cruz também para nós ela é sacramental, né? Ou seja, é sinal da graça de Deus. E essa cruz que nós levamos para a nossa missão, a missão que Jesus nos ensina hoje, no Evangelho. 72 discípulos Jesus chamou e enviou. Gente, nesses cerca de 3 anos que Jesus passou ensinando, ensinou muitas coisas para os discípulos. Foi um tempo de formação intensa, né? Jesus ensinou com palavras, com gestos, com expressões, com celebrações. Com momentos de partilha, ele foi formando os discípulos. E muitas dessas formações, nós temos a graça de ter na Sagrada Escritura, né? Outras se foram, né? Porque não foi tudo escrito. E nós temos essa passagem de hoje, que é maravilhosa, Lucas capítulo 10. Jesus formou 72 discípulos e enviou de 2 a 2. E disse que a messe era grande e que era para a gente, para eles, pedirem ao Senhor da messe que enviasse trabalhadores para a colheita. Aqui é a oração que nós temos que fazer, pedindo a Deus as vocações, as diversas vocações, né? As diversas realidades da missão. Nós devemos estar sempre rezando, pedindo ao Senhor da messe que envie missionários, né? Que envie pessoas para ajudar nas pastorais, que tanto precisa, né? Às vezes você está lá na sua pastoral precisando de gente, né? Que envie trabalhadores para trabalhar na missão, que envie missionários, leigos, sacerdotes, que envie pessoas que assumam a família do matrimônio. É uma missão nossa da igreja estar sempre pedindo a Deus que envie colaboradores para a messe, para que a messe não pare por falta de trabalhadores, de missionários. Depois, Jesus envia de 2 em 2, né? Essa prática de 2 em 2, ela é importantíssima. Até hoje a gente pratica, né? Quantas vezes a gente vai fazer missão no bairro, vai numa cidade, né? É colocado de 2 em 2.
muito simbólico, viu? 2 em 2, muito importante. 2 em 2 significa justamente esse elo comunitário que nós temos. Não estamos na missão sozinhos, não vivemos sozinhos seguindo Cristo. Nós vivemos em comunidade. O 2 em 2 representa justamente isso, que nós somos comunidade, que nós somos povo de Deus, que nós somos paróquia. É a vida comunitária que representa no 2 em 2. Olha só, quando alguém diz assim, eu rezo em casa mesmo, né? Preciso ir na igreja, não preciso ir... Não é assim que muita gente diz, né? A gente escuta, né? A pessoa, não sei aonde ela aprendeu isso, né? Não foi assim que Jesus ensinou. Jesus ensinou igreja, vida comunitária, de 2 em 2. Vida em união, Jesus ensinou povo. Agora, tem gente que tem a coragem de dizer isso. Não, eu rezo em casa e pronto. Não sei quem anda ensinando isso por aí, né? Está totalmente contrário àquilo que o Senhor nos ensinou. Por isso, a comunidade é a base da vida cristã. Agora, é verdade também que muitas das nossas autoridades políticas estão ensinando isso a partir da vida deles, né? E outras pessoas, né? Não só político, né? Eu sou cristã. Aí pronto, né? Aí ninguém sabe qual é a igreja da pessoa. Ela não tem um fundamento, uma base comunitária. Acabou para ela. A mesma coisa também é alguns cantores gospel também, né? Eles vivem fazendo show por aí, mas não tem fundamento comunitário nenhum. Eu sou cristão. Tem gente ensinando isso por aí, gente. Mas Jesus não nos ensinou. Jesus nos ensinou igreja, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Jesus ensinou povo. Jesus criou uma igreja. Veja esses 12 apóstolos que Jesus fundou, que Jesus chamou, representando justamente as 12 tribos de Israel, o novo povo de Deus. Então, quando as pessoas colocam no coração o isolamento, esquecem que Jesus criou uma igreja, elas estão esvaziando o verdadeiro sentido da fé cristã. Elas estão querendo viver do jeito delas e não do jeito que Cristo ensinou. Jesus também falou da simplicidade. Olha, quando vocês forem, não levem muitas coisas, né? Sacolas, bolsas, não. Deixa a simplicidade tocar o coração de vocês. Se tiverem muita coisa, vai pesando ao longo da estrada. Mas deixa a simplicidade tocar o coração de vocês. Ou seja, os bens materiais, se temos, devemos tê-los e não deixar que os bens nos tenham. Os bens materiais dão oportunidade para que a gente possa fazer mais o bem para o outro. Os bens materiais nos ajudam a ajudar mais os outros. E não para a gente ficar acumulando sem necessidade nenhuma. E não para a gente ficar trocando os bens materiais pelos bens espirituais. Valorizando mais os materiais e desvalorizando o espiritual. Deixando de servir a Deus por causa dos bens materiais. Tem bens demais, né? Não tem mais tempo para as coisas de Deus. Agora eu só vou cuidar daquele bem que eu tenho ali, acolá, tem um monte aí, ó. É filial para todo lado, é isso e aquilo. Eu não tenho mais tempo para a coisa de Deus. Jesus ensinou a simplicidade, o desapego. Se vire, meu irmão.
tem que se virar. Padre, mas não tem tempo. Acha um tempo para servir a Deus. Eu não vou dizer para você que você está certo, que agora você está só cuidando só dos bens materiais e esquece de servir a Deus. Esquece de colocar o joelho no chão. Esquece de ler a palavra de Deus. Esquece de vir para a missa, de participar dos encontros da igreja e de fazer parte realmente daquilo que Jesus ensinou. Dá um jeitinho. Hoje eu vou deixar tal coisa e vou. Peça a graça de Deus, peça a iluminação. Você vai chegar lá. Porque se Jesus nos coloca essa missão, é porque Ele vai dar graça para a gente conseguir. Ele nos chama e Ele quer a nossa resposta. E é essa resposta que nós damos, que nós demos no nosso batismo e que nós queremos dar a cada dia, né? Hoje é dia de dar essa resposta. Tem um sol maior aqui para nós? Hoje é dia da gente dar essa resposta para Ele. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te, não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Dê a sua resposta. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto. Ele se entregou por nós. Ele nos amou profundamente, nos consola como essa mãe, nos colocando no seu colo. Ele mostrou o seu amor extremo por cada um de nós. E nessa manhã nós queremos dizer isso também para Ele. Sabemos que o nosso amor é muito abaixo, mas queremos também dar a nossa resposta de amor. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga esconder-me e longe de ti, mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Diga para Ele, te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
E é essa fé no Senhor que nós queremos professar